a gente sabe que para a gente ter um emagrecimento saudável, nós precisamos adquirir novos hábitos alimentares, hábitos mais saudáveis, né? E uma alimentação saudável, um hábito alimentar mais saudável, ele envolve incluir, ter na nossa alimentação, né, na nossa alimentação diária, alimentos de todos os grupos alimentares, né? Sejam proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, minerais, vitaminas, né? Que todos esses componentes dos alimentos que vão fornecer a energia necessária, vão fornecer aí o combustível necessário e eu não digo nem necessário, né? Mas o combustível certo para fazer com que o nosso organismo funcione da melhor forma possível. Quando a gente consome alimentos, determinados alimentos, eles vão ter algumas funções no nosso organismo. Então, se a gente consome alimentos, se nós fazemos boas escolhas né, da nossa alimentação, nós vamos ter resultados bons. Mas se nós fazemos escolhas ruins, nós teremos resultados ruins, nós teremos uma saúde de má qualidade. Por isso que é importante fazer escolhas boas, né? Consumir alimentos mais saudáveis, para a gente ter uma saúde mais plena, com mais qualidade de vida, né? Não apenas ingerir calorias para ter a energia, mas ter saúde e ter qualidade de vida. E também para a gente ter um peso mais adequado, né? Porque a gente sabe, se a gente está fora do peso, a gente não tem saúde. A gente já sabe hoje em dia que a obesidade, ela não é só estética, ela é também uma doença, né? E é uma doença que leva a várias outras doenças. Por isso que é importante a gente ter, sim, um peso saudável, né? Ter um peso adequado para a nossa estrutura, né? E eu sempre digo e reforço, né? Não é ter ali ser super magro, né? Ser esse magro de modelos de passarela, enfim, ser o saudável, né? Ter um peso adequado para você. A gente tem ali, normalmente a gente faz pelo IMC, né? O índice de massa corpórea, onde que a gente determina se a gente está ou não no peso mais adequado, né? Para nossa altura. Né, acho que todo mundo já sabe, ali é dividir o peso pela altura ao quadrado, né, dividir então o seu peso por 2 vezes a sua altura e encontrar qual é a faixa que você está. Se você estiver ali na faixa obviamente para adultos, né, entre 18 e 59, se você estiver na faixa ali de 18,5 a 24,9, você está na faixa do peso saudável, tá? Para idosos é um pouco diferente essa faixa, tá? Ela não fica em 18,5 a 24,9, ela fica ali de 23 a 27, tá? Ela muda um pouquinho essa faixa, até porque a composição corporal ela muda bastante quando a gente é idoso, né? Então, por isso que essa faixa também do IMC para idosos, ela também é diferente, tá bom? Então, eu ia falando, né, desse grupo de alimentos, né, que são os iogurtes, kefir, kombucha, alguns vegetais que são fermentados. E por quê? Né? Porque esses são alimentos que são ricos em probióticos. Os probióticos nada mais são do que aquelas bactérias boas que vão colonizar o nosso intestino. E o porquê que a gente precisa ter essas bactérias boas aí colonizando o nosso intestino? A gente sabe, hoje em dia vem se falando muito, o intestino ele vem sendo muito estudado e cada dia é um estudo novo que aparece, enfim. Mas, né, de uma maneira geral,
o intestino é onde a gente absorve a maior parte dos nossos nutrientes, né? Então, tudo aquilo que a gente consome, a gente absorve a maior parte, assim, quase 90% ali de tudo que a gente consome é absorvido no intestino. Então, se a gente tem um intestino que não é saudável, né, um intestino ali que não tem bactérias boas que vão conseguir absorver esses nutrientes, a gente vai ficar com carências nutricionais, né? Sem contar também que quando a gente tem um intestino que não é saudável, ele fica mais suscetível a infecções. E isso vai gerar mais inflamação. E isso vai fazer também com que a gente, essa inflamação, ela vai, ao longo ali, né, tendo uma inflamação que seja constante, o que isso vai acontecer? Né? Vai gerar essa questão de uma maior suscetibilidade a doenças, né? Tanto doenças oportunistas como só uma infecção intestinal, mas também ali a longo prazo pode desenvolver um diabetes, uma pressão alta, doenças cardiovasculares, alergias alimentares, uma psoríase, uma artrite reumatoide. Pode, às vezes, começar simplesmente com uma prisão de ventre, né? Então, às vezes até uma pele um pouco mais oleosa, uma pele um pouco mais acneica. Às vezes isso são todos sintomas de um intestino que não é saudável. Então a gente tem que ter essa atenção ao consumo de alimentos que sejam fontes de probióticos, né? De bactérias boas para colonizar esse intestino, para a gente conseguir ter um aproveitamento melhor desses alimentos que a gente consome, evitar carências nutricionais e evitar também que a gente fique um pouco mais suscetível a doenças, tá? Sem contar também que quando a gente... Parece até um pouco antagônico ali, né? Mas eu não sei se vocês sabem, mas um intestino de uma pessoa obesa, ele é muito diferente de um intestino de uma pessoa que está no peso normal, uma pessoa eutrófica, né, que a gente fala. Existem, no intestino de uma pessoa obesa, tem muito mais bactérias patógenas ruins do que bactérias boas. E isso faz, então, com que a gente tenha uma absorção diferente de nutrientes, a gente não consiga absorver, por exemplo, alguns nutrientes, alguns fitoquímicos, alguns compostos bioativos que vão ajudar a desinflamar o nosso organismo. E também faz com que a gente, até o peso das fezes seja diferente. Né? Já é sabido também que o valor, a quantidade calórica de fezes de um obeso, ela é muito menor do que a quantidade calórica de fezes de um indivíduo eutrófico, né? De um indivíduo que tem o peso normal. E o que isso quer dizer? Então, quer dizer que o indivíduo obeso, ele defeca muito menos calorias. Então, ele absorve muito mais calorias, né? Diferente, por exemplo, de um indivíduo que é eutrófico, que está no seu peso normal, né? Então, por isso que nós devemos cuidar muito bem do nosso intestino, que é lá onde fabrica também a maior parte dos hormônios, é lá também que fabrica a maior parte das nossas células de defesa, do nosso sistema imunológico, né? Então a gente tem que ter ali um cuidado muito especial com o nosso intestino. Por isso que a gente precisa dar esse substrato, colocar bactérias de boa qualidade lá dentro, né? Fazer com que essa população bacteriana seja benéfica e que vá ao nosso favor, né? Então, esse é um grupo de alimentos que eu coloco para vocês. Um outro grupo de alimentos que eu coloco para vocês também são dos cereais integrais, né? Que ali entram aveia, quinoa, amaranto, arroz integral, farinhas integrais, né? Até
trigo, aquele trigo em grãos para fazer salada, sabe? E por quê, né? Por que a gente precisa consumir esses cereais integrais? Falei que a gente precisa ter um intestino povoado de bactérias boas. Só que essas bactérias, elas precisam comer. E elas vão comer o quê? As fibras, né? Elas se alimentam das fibras desses alimentos, principalmente ali da aveia, né? Porque a aveia, ela forma ali os ácidos graxos de cadeia curta, que vai ser substrato, né? Vai ser o alimento dessas bactérias. Então, é importante a gente não só consumir essas bactérias, mas também fornecer o alimento para essas bactérias, que a gente consegue, então, através das fibras, né? Se a gente fornece o alimento correto para essas bactérias elas vão ficar mais fortes e vai fazer com que não dê chance para as bactérias ruins povoarem o nosso intestino. Então, com isso, a gente faz com que tenhamos um intestino mais saudável. Sem contar que as fibras, elas também ajudam a diminuir colesterol, né? Aquele colesterol ruim, ela faz com que a gente tenha uma eliminação maior de sais biliares, então a gente precisa produzir mais sais biliares e a gente consegue fazer essa produção através do colesterol, então vai ser retirado o colesterol para a produção de sais biliares. Tem a questão também que as fibras ali, elas conseguem carregar o colesterol ruim junto com as fezes, então a gente consegue ter um maior perfil lipídico ali através do consumo maior de fibras, sem contar também que as fibras, elas demoram mais para serem digeridas, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as fibras demorando mais para serem digeridas, elas acabam gerando mais saciedade. Parece que o alimento ele fica mais tempo ali passando pelo nosso trato digestório. E isso gera mais saciedade, faz com que você sinta menos fome. E sentindo menos fome, você vai comer menos, né? Então você acaba conseguindo emagrecer também. Então vejam os benefícios de consumir fibras, né? Incluir fibras na sua alimentação. Para ela funcionar de substrato, então, para as bactérias boas do nosso intestino, deixá-las fortes e deixando um intestino mais saudável. Ajuda também na redução, no controle do colesterol também, né? Melhorando ali o perfil lipídico, consequentemente aí a longo prazo diminuindo o risco de doenças cardiovasculares também. Aumentam a nossa saciedade, então faz com que a gente consuma menos, sinta menos fome ali nos intervalos, então fique petiscando menos, né? E a gente sabe que quando isso, assim, muitas das pessoas, né? Quando elas ficam petiscando, sentem aquela fomezinha e aí elas vão começar a petiscar, elas acabam petiscando aqueles alimentos que são mais gordurosos ou mais açucarados, né? E isso tudo, e isso sem perceber, tá? Às vezes a gente tá ali no meio do trabalho, sentado, né, em frente ao computador, e aí a gente tá ali petiscando, e aí você nem percebe o que você está comendo, né? Então, isso porque você está com um pouco de fome ali, então você vai comendo, petiscando e não percebe. E isso tudo vai acumulando, vai gerando, então, um ganho de peso, né? Então, se a gente consome mais fibras, a gente vai ter menos fome ao longo do dia. Então, a gente vai evitar ficar petiscando a todo momento, tá? Sem contar também, né, por esse poder das fibras elas terem essa digestão mais lentificada, ela faz também com que a gente não tenha aqueles picos de hiperglicemia, né? O pâncreas, que é o órgão que secreta a insulina, que é a insulina que vai captar essa glicose que está na corrente sanguínea para dentro da célula, faz então com que a gente
Como a digestão ela é mais lenta, então a insulina ela é secretada lentamente também, então a gente não demanda tanto do nosso pâncreas, fazendo também com que ele, a longo prazo, né, essa secreção muito intensa leva a uma falência do nosso pâncreas. Então, se a gente poupa o nosso pâncreas, faz com que essa secreção seja mais lentificada. Isso poupa o pâncreas, fazendo então que não tenha um surgimento de um diabetes no futuro, por exemplo. E também faz com que a gente não tenha esses picos de hiperglicemia, né? Porque esses picos de hiperglicemia, eles são muito ruins. Eles geram uma inflamação no nosso corpo também, né? Então, isso não é bom. E nisso, eu coloco agora mais uma fonte de alimentos que são anti-inflamatórios, que são as especiarias, né? Então, é um outro grupo de alimentos aí que é outra dica. Então, é o terceiro grupo de alimentos aí que eu trago para vocês, que são anti-inflamatórios, que vão ajudar neste emagrecimento mais saudável, né? Que são as especiarias que são anti-inflamatórias. Dentre elas, a gente tem a grande maioria das especiarias que a gente utiliza para cozinhar, elas são anti-inflamatórias. A gente tem a cúrcuma, a gente tem o gengibre, tem o tomilho, o alecrim, manjericão, salsinha, enfim, tem alho, cebola, louro, enfim, são todas as especiarias que a gente utiliza e que elas têm esse poder anti-inflamatório no nosso corpo. Então, é super importante acrescentar essas especiarias, né, e essas ervas quando a gente está cozinhando, porque é uma forma a mais de consumir alimentos anti-inflamatórios. Por exemplo, você está fazendo ali um arroz, acrescenta um pouco de cúrcuma. Ali já é mais uma fonte de alimento que é anti-inflamatório, que vai te ajudar nessa desinflamação do organismo. Se você está cozinhando feijão, quem não cozinha o feijão e não coloca uma folha de louro junto, né? Então aí é mais uma fonte de alimento anti-inflamatório. Vai fazer um frango, por exemplo, coloca um alecrim junto com mostarda, fica super gostoso e é uma combinação excelente ali que ajuda a desinflamar. Sem contar também que o alecrim, ele ajuda até no processo de digestão. A digestão, ela fica melhor também, né? Então, vocês veem que utilizando ali... E assim, quando a gente coloca especiarias, são pequenas quantidades, né? A gente não precisa de quantidades enormes ali, né? Até porque isso atrapalharia muito o sabor e ficaria ruim. Então, acaba ajudando também. E sem contar que utilizando as especiarias, as ervas, né, as ervas aromáticas ali, tudo isso vai aguçando um pouco mais o paladar também, enfim. E a gente acaba utilizando menos sal para cozinhar, né? Que a gente sabe que o sal, em grande quantidade, ele ajuda a reter mais líquido, né? Então a gente se torna mais inchado, mais desconfortável, barriga sempre inchada, né? Então, isso, usando esses temperos, acabam ajudando também a diminuir a quantidade de sal. Porque vocês veem que não é o sal que tempera. Óbvio, a gente precisa de sal também, não tô falando que não, tá? Até porque o sal, ele também tem seus nutrientes que o nosso corpo precisa. Mas a gente não precisa, o tempero não é só sal, né? O tempero é muito mais do que isso, é dar um outro sabor através das ervas, né? Através das especiarias, né? De uma páprica, cúrcuma, louro, alecrim, enfim, todas aqui que eu já citei, né? Sem contar que algumas dessas especiarias, elas também são termogênicas, então elas acabam ajudando também a acelerar um pouco mais o nosso organismo, ajudando aí também nessa queima de gordura, né? Que é o caso também da canela também, que a gente pode usar, que ela é anti-inflamatória, é termogênica, assim como o gengibre também, né? Então, vocês veem aí que aliando um pouco de tudo, a gente consegue aí ter tanto uma desinflamação do organismo, quanto também aí uma ajudinha um pouco melhor aí, termogênica.
Sem contar, né, o outro benefício de utilizar essas ervas, essas especiarias, né, além de dar um sabor magnífico às preparações, deixarem as preparações muito mais saborosas, a gente utiliza muito menos tempero pronto. Eu sei que tem muita gente também que acaba utilizando tempero pronto. E esses temperos prontos, eles nada mais são do que ricos em sódio e ricos em gordura. Eu não sei se vocês sabem, mas eles utilizam bastante gordura, sem contar também os seus aditivos químicos, né? Todos os seus conservantes, os seus aromatizantes, os seus realçadores de sabor, enfim, são todos um tempero, um simples tabletinho daquele. É um veneno, é considerado ali um alimento ultraprocessado por todos esses conservantes, aditivos químicos que eles têm, né? E a gente sabe que o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, eles vão inflamar ainda mais o nosso organismo. Pela presença desses conservantes, aromatizantes, enfim, tudo isso, porque esse acúmulo, né, desses aditivos químicos no nosso corpo, eles também vão desregular os nossos hormônios, né? Então, às vezes, você tem ali uma desregulação hormonal por conta de um simples tempero pronto que você consome, né? Às vezes você tem uma rinite alérgica, uma pele mais acneica, pelo consumo desses alimentos aí mais ultraprocessados, né? Esses alimentos industrializados, tá? Não consumir esses alimentos aí ricos em conservantes, nesses aditivos químicos, né? Todos aí que a indústria coloca, né? A indústria, o que ela quer vender seus alimentos. Então, quanto mais palatável for, mais atrativo for, quanto mais realçadores de sabor tiver, mais você vai se viciar naquele sabor e mais você vai querer aquele alimento, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande naquilo que a gente coloca dentro de casa, na nossa despensa, tá? Então, quanto mais natural for, quanto mais a gente abusar das ervas aromáticas, né? E abusar assim, em cada preparação colocar um pouco, não estou falando para também jogar um monte ali de especiarias em uma única preparação, né? Senão também o sabor ele some, fica bem ruim. Então, ter essa cautela aí, né? Essa dosagem, essa mão aí na hora que a gente estiver cozinhando também, tá? Então, esse é outro benefício aí de utilizar tanto as especiarias quanto essas ervas aromáticas também, né? Então, por diminuir o consumo de sal, por diminuir o consumo de temperos prontos e, obviamente, o melhor deles é seu poder anti-inflamatório e algumas termogênicas que essas ervas e temperos têm, tá? Agora vamos então para o nosso quarto alimento que é indispensável você consumir para ter esse emagrecimento mais saudável, que é o azeite de oliva, né? Um bom azeite, né? O azeite extra virgem, né? É o azeite de melhor qualidade, aquele que tem uma baixa acidez. E por que, né? Tem que ser ali um extra virgem? Justamente porque ele é o que conserva todos os seus compostos fenólicos, né? Que são eles que vão trazer os nutrientes antioxidantes que tem dentro do azeite, né? Se a gente consome um azeite de baixa qualidade, por exemplo, a gente não tem esses compostos fenólicos e é como se a gente estivesse utilizando um óleo vegetal, por exemplo, tá? E o que tem o azeite de tão especial aí, né? O que são esses compostos fenólicos? Eles são um poderoso antioxidante. São eles que vão combater os radicais livres, né? E isso vai fazer com que a gente tenha uma menor inflamação, né? E de novo, né, a longo prazo aí a gente vai ter uma menor suscetibilidade aí a várias doenças também,
tá? E de novo, porque a gente também, para conseguir emagrecer, a gente precisa desinflamar esse organismo, né? A gente precisa ter aí menos cortisol circulante, a gente precisa ter um sono de boa qualidade, né? Um organismo inflamado tem mais cortisol circulante, isso leva uma pior qualidade do sono, desregula vários hormônios, faz com que a gente capte muito mais glicose, e isso tudo vai levando aí ao ganho de peso, tá? Então, por isso que a gente precisa consumir esses alimentos que são antioxidantes também. Sem contar que utilizando mais azeite de oliva para cozinhar também, a gente também consome menos óleo vegetal, né? Os óleos vegetais, e todos eles, o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de milho, eles são ricos em ômega 6, né? A gente precisa sim consumir ali um pouco de ômega 6, mas a gente tem que ter uma relação boa entre ômega 6 e ômega 3, né? E quando a gente consome, e normalmente a gente tem um consumo um pouco mais baixo de ômega 3 e um consumo mais exagerado de ômega 6, que são provenientes dos óleos vegetais. Então, isso vai, e esse ômega 6, nesse desbalanço entre ômega 3 e ômega 6, gera uma formação maior de inflamação no nosso corpo, né? Então, por isso que a gente tem que ter um consumo menor de óleos vegetais, né? Eu não tô falando que precisa zerar, tá? Mas a gente tem que ter um consumo menor. Então, se você já começa com essa troca, consumindo menos óleo vegetal, cozinhando mais com azeite, temperando a sua salada com azeite, você, né, fazendo algumas preparações utilizando azeite, você já tem um consumo menor de óleo vegetal, consequentemente um consumo menor de ômega 6, e isso gerando uma menor inflamação no seu organismo. Sem contar também que isso gera, a gente tem um maior consumo com o azeite de antioxidantes, né, desses compostos fenólicos ali, né, que existem no azeite, tá? Então, isso vai ajudar a desinflamar também o organismo, ajudando também no emagrecimento. Mas lembrando que o azeite não deixa de ser uma gordura, as gorduras em excesso elas se acumulam e isso leva ao ganho de peso, tá? Então, a gente também tem que ter um consumo consciente da quantidade de azeite que a gente consome, né? Ali, o consumo de azeite fica ali até 2 colheres de sopa, né? Às vezes uma colher de sopa ali para pôr na salada no almoço e uma colher de sopa para usar na salada à noite, no jantar, né? Ou para regar ali algum legume, enfim, né? Então a gente tem que ter esse consumo consciente, não exagerando também no consumo. A gente tem que lembrar que a alimentação saudável é o equilíbrio, né? Não é o exagero em nada, porque até alimentos que são saudáveis, em excesso, eles vão fazer mal. E eles vão levar ao ganho de peso também e podem fazer mal também. A gente sabe que o consumo de alguns alimentos em excesso podem sim gerar problemas de saúde, né? Então a gente tem que ter cautela também no excesso, né? A gente tem que ter ali um consumo consciente e equilibrado de tudo, né? Eu sempre falo, a palavra-chave da boa alimentação é o equilíbrio, tá? Então, esse é o 4º grupo de alimento que eu indico que é indispensável a gente consumir se a gente quer ter um emagrecimento saudável e duradouro. Porque, assim, perder peso, eu digo que é fácil. Mas o difícil é manter essa perda de peso, né? E também ter essa perda de peso ser saudável, né? Porque às vezes a gente perde peso, mas ali vai um monte vai massa magra, vai água,
vai vitaminas, vai minerais, então às vezes essa perda de peso ela acontece de forma errada, né? Então o que a gente tem que ter é um emagrecimento saudável, não é uma perda de peso rápida, por exemplo, né? Então, quando a gente tem um emagrecimento saudável, é muito mais fácil de manter essa perda que ocorreu ao longo do tempo, né? E nada melhor aí do que aprender a se alimentar, incluir alimentos que nos façam bem, tá? Agora vamos para o nosso quinto grupo de alimentos aí que são indispensáveis também para a gente ter esse emagrecimento saudável, que são incluir proteínas vegetais no nosso dia a dia, né? E as proteínas vegetais, né, incluem também a quinoa, amaranto, lentilha, tem feijão, o edamame, enfim, tem algumas boas fontes de proteínas vegetais que a gente deve incluir, então, no nosso dia a dia. E não é difícil, né? Existem preparações aí super fáceis de fazer, né? Por exemplo, com a quinoa, fazer um hambúrguer, fazer um quibe de forno. O amaranto a gente pode... Ele também não tem sabor, é um grão muito parecido com a quinoa, então tudo que a gente faz com a quinoa, por exemplo, a gente consegue fazer com o amaranto também. Ou às vezes acrescentar essa quinoa no iogurte, por exemplo, né, que foi aquele primeiro item que eu falei para vocês. O feijão nosso de cada dia também, uma lentilha também dá para fazer, substituindo o feijão. E a lentilha a gente consegue também fazer ali, às vezes, uma almôndega de lentilha, fazer um bolinho, fazer um hambúrguer de lentilha também com vegetais. Então dá para fazer diversas preparações com proteínas vegetais. As proteínas vegetais, muitas delas, elas possuem também todos os aminoácidos essenciais, como a quinoa, ela possui, o amaranto possui, a chia também, que eu não citei, né? Mas a chia também é uma boa fonte de proteína, né? Então, ela também possui todos os aminoácidos essenciais, né? Que os aminoácidos, eles formam, então, a proteína. A gente tem que consumir esses aminoácidos para a gente conseguir aí formar hormônios, músculos, enfim, neurotransmissores, né? Então a gente precisa ter um consumo adequado também, a gente precisa ter consumo adequado de proteínas de boa qualidade. Consumir proteínas vegetais é importante porque elas são fontes de fibra, elas vão ter uma quantidade menor de gordura saturada que as proteínas de origem animal. Então, a gente sabe que se a gente consome muita proteína animal, a gente tem aí um maior consumo de gordura saturada, tá? Eu não tô falando aqui que a gente não tem que excluir, tá? As proteínas de origem animal. O primeiro item que eu falei é o iogurte. O iogurte, ele é uma fonte de proteína de origem animal. A gente tem que consumir também, né? Mas o iogurte a gente consegue a versão desnatada, por exemplo, que não tem gordura saturada, né? Já as proteínas ali, né? De carne de vaca, carne de frango, carne de porco, enfim. Eles todos têm uma quantidade grande de gordura saturada. Então, a gente sabe que a gordura saturada, ela inflama o nosso organismo. Então, a gente tem que ter um consumo adequado aí dessas proteínas de origem animal. Por isso que é importante a gente incluir proteínas vegetais na nossa alimentação. E às vezes você não está habituado, coloca ali, né? Foi até criado a segunda sem carne, então coloca uma vez na semana. Começa uma vez na semana, por exemplo, com essas proteínas vegetais e depois coloca 2 vezes por semana, enfim. Mas tentar consumir um pouco menos de proteínas de origem animal por conta disso. O alto consumo de proteínas de origem animal, principalmente de carne vermelha, é relacionado ao maior risco de doenças cardiovasculares e também ao maior risco de desenvolver demência ali na melhor idade, né? Na nossa velhice.
Então, é por isso que é importante a gente cuidar da nossa alimentação sempre, né? Então, justamente para prevenir aí essas doenças, porque eu falo, né? O importante é a gente ter saúde e ter uma saúde com qualidade de vida, viver uma vida com qualidade de vida, né? Para a gente conseguir aí chegar na melhor idade da melhor forma possível, esbanjando saúde. E consumir menos proteína de origem animal, né? Incluir mais proteínas de origem vegetal, faz bem, né? Por conta aí, então, disso que eu contei, né? Porque as proteínas de origem animal roubam um pouquinho da nossa saúde. Eu não tô falando que elas não são boas, tá? Mas, de novo, a gente tem que aprender aí a variar um pouco mais a nossa alimentação. Então, incluir um pouco mais de proteínas de origem vegetal, justamente porque elas também são fontes de ferro, são fontes de magnésio, são fontes de todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa, são fontes de fibras. Lembrando, então, que se a gente tem um consumo maior de fibras, a gente consegue equilibrar ali, ter um melhor perfil lipídico, né? Então, por isso que é importante a gente ter esse consumo aí, pelo menos incluir uma vez na semana, tirar uma vez na semana essa proteína de origem animal, tá? E colocar uma proteína de origem vegetal. E vocês vão ver que não é difícil, é super fácil. No meu Instagram eu tenho algumas receitas com proteína de origem vegetal. Tem lá hambúrguer de lentilha, tem o quibe com quinoa, enfim. E para quem está no meu grupo do WhatsApp, eu fui cobrada por isso, então eu comecei a compartilhar receitas. Eu vou compartilhar lá uma receita de hambúrguer de quinoa com vegetais. Vocês vão ver que é super fácil, então, deixar essa receita super nutritiva, super saborosa também. Porque o comer passa por isso, ela não pode ser apenas nutritiva, mas ela tem que ser saborosa, ela tem que ser palatável para a gente conseguir também levar esse tipo de alimentação por muito tempo, ao longo dos anos. Porque se a gente não tem uma alimentação saborosa, a gente não inclui pratos saborosos, a gente vai abandonar esse hábito. A gente não quer comer todo dia algo que não tenha sabor. A gente quer comer algo saboroso. Então, saber preparar receitas diferentes, enfim, isso ajuda bastante a manter uma alimentação mais saudável. E o nosso último grupo de alimentos, então, que eu vou deixar aqui para vocês, é o grupo de alimentos que são ricos em ômega 3. Lembra que eu falei lá, quando eu falei do azeite de oliva, falei dos óleos vegetais, enfim. Então, a gente precisa ter um consumo maior de alimentos fontes de ômega 3, né? A gente encontra o ômega 3, então, na semente de chia, nas nozes, na semente de linhaça, no salmão, no arenque, na sardinha, né? Então, no atum também. Então, são todos alimentos fontes de ômega 3, né? E, de novo, por que a gente precisa ter esse consumo, né? Para a gente conseguir ter esse equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. E também porque o ômega 3, ele é anti-inflamatório também, né? Ele ajuda a controlar, a diminuir esta inflamação. E diminuindo a inflamação do organismo, a gente consegue, então, ter um emagrecimento mais saudável e mais sustentável, duradouro, né? Então, incluir esses tipos de alimento na nossa fontes de ômega 3 ajuda, então, a controlar a inflamação. Sem contar também que os alimentos fontes de ômega 3, eles ajudam também a melhorar a cognição, né? Eles evitam também com que a gente tenha, numa velhice, por exemplo, problemas de demência, né? Alzheimer, até mesmo Parkinson, enfim. Ou demências da senilidade também. Então, é importante a gente ter esse consumo de ômega 3 também, para ajudar nessa questão da inflamação e também para ajudar nessa questão da cognição,
né? A gente sabe que o consumo, né, já é bem estudado isso, que o consumo regular de ômega 3, até o consumo durante a gravidez, melhora até o QI, né, das crianças, né, quando a mãe ingere ali ômega 3 durante a gestação, isso faz com que melhore até o QI dessas crianças, né, desse bebê ali, e obviamente quando, né, for crescendo, enfim, ele tenha um QI maior, por exemplo, se comparado a uma gestante que não teve esse consumo de ômega 3, por exemplo. A Rosa está perguntando da gordura de porco. A gordura de porco é uma gordura, né? Então a gente tem que ter um consumo mais controlado dessa gordura de porco. Às vezes você vai cozinhar com banha de porco, né? Tem muita gente que cozinha com banha de porco. É melhor, por exemplo, cozinhar com banha de porco do que com óleo vegetal, né? É mais natural. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um consumo mais controlado dessa banha de porco, por exemplo. A gente não pode consumir exageradamente, porque, de novo, é uma gordura saturada. E em excesso vai inflamar ainda mais o nosso organismo, né? Sem contar também que o excesso de gordura vai também aí levar a um ganho de peso, tá? Então, pode consumir, mas ter um consumo controlado. A banha de porco, por exemplo, é melhor do que usar margarina, né? A gente sabe que margarina não é bom, tá? A Vera tá falando que tem hipotiroidismo. O hipotireoidismo, ele diminui sim um pouco o metabolismo, mas ele não é responsável por um ganho exagerado de peso. O hipotireoidismo, ele pode fazer com que, por exemplo, você ganhe ali 5 a 7 quilos, mas não muito mais do que isso. Então, e se você controla a sua tireoide ali quimicamente, né, utilizando um Puran, por exemplo, o seu metabolismo ele volta ao normal. A única coisa é que se você tem hipotireoidismo, o consumo de soja ele deve ser mais controlado, né? Você não deve ingerir tanto alimento fonte de soja, porque a soja ela interfere ali até com o medicamento, ela impede ali a absorção do medicamento, fazendo então que você não consiga ter um aproveitamento melhor desse medicamento, fazendo então com que seu metabolismo continue lento, você não consiga ter um controle da sua tireoide. Muito obrigada, então, gratidão aí para vocês que me acompanharam até agora, espero que realmente tenham gostado. Uma boa noite para vocês, uma boa sexta-feira e um excelente final de semana. Um beijo grande, tchau, tchau, gente!